Temos mais uma quarta-feira ao vivo, fazendo o Leituras e Reflexões. Hoje é 13 de março de 2024. E esse mês estamos com o texto O Amor Não É um Jogo de Crianças. De criança. Então, O Amor Não É um Jogo de Criança. O livro é de Krishnananda, o Dr. Thomas Traub, um psiquiatra. Só relembrando algumas coisas que já vimos. Krishnananda conheceu em algum momento da sua vida, já era um psiquiatra, né, desenvolvendo seus trabalhos, em algum momento na sua vida encontrou, né, com a espiritualidade através do Osho, né, e a partir daí foi surgindo esse trabalho dele, junto com a companheira dele, a Amana, que seriam os seminários da aprendizagem do amor. E eles formam pelo mundo aí, né, os profissionais, né, que atuam com isso. Eu comecei em 2005, na verdade eu conheci esse trabalho, tá? Não conheci os dois, não conheci esse texto, não conheci nada, mas conheci, né, através de um processo terapêutico, conheci um pouco dessa abordagem deles, tá? do Krishnananda. E, né, muitos anos depois, agora eu fui, né, conhecer um dos textos dele e trazer aqui e compartilhar com vocês. Tá? Então ele também está sendo, apesar de eu conhecer o tema, né, ele está sendo novidade para mim, o texto, então estou compartilhando aqui. E a ideia justamente, né, do Leituras e Reflexões é essa. Né? Trazer textos que eu conheço para compartilhar com vocês e fazer algumas reflexões. Sempre lembro que são reflexões pessoais, baseadas na minha experiência. Né? E acho que esse é o primeiro, a noite já que... Tá? E esse é o primeiro texto que eu trago, que eu nunca tinha lido ele antes. Tá? Apesar de já o conhecer a abordagem, como eu comentei, né? Não li nada. Tá? Então, só lembrando na quarta passada, e a gente já vem também numa sequência, né? Mês passado a gente refletiu em cima, hoje refletiu em cima de uns textos refletiu em cima do Yoga Sutra, né? Nos comentários do Osho. Especificamente o Sutra, se não me engano, 1.33, que falava muito sobre relacionamento, sobre as relações, né? Quais são algumas normas para as relações, né, que se a gente tiver em mente, a gente consegue melhorar muito elas. Né? Grande dificuldade é que nós não temos ela tão em mente assim, a ponto dela virar o que a gente chama de um sankalpa, de um compromisso interno inabalável, que realmente a gente se comprometa com isso e coloque isso em prática o tempo todo, 24 horas por dia, está ligado nisso. Né? Faltam essas regras. Muitas coisas a gente aprende na vida, vai se aprimorando, mas em certas coisas a gente não se aprimora. Né? Não vai pesquisar, não estuda, não busca ajuda e, né, por exemplo, relacionamento. Algumas pessoas é trabalho, outras é dinheiro e assim por diante. Né? E ele comentou nesse o primeiro texto que a gente refletiu na semana passada sobre a criança emocional, né, que é um lado interno nosso, tá, que quando cresceu, né, ou seja, nós quando crianças fomos no nosso crescimento psicoemocional, né, sofremos diversas experiências, passamos por diversas experiências que para nós foram de machucado. Né? Se fosse um machucado físico mesmo, mas um machucado emocional. Por quê? Porque foi assim que foi. Tá? Cada um tem a sua história e as razões por crescer com feridas vêm da história de cada um. Tá? O fato é que elas existem. Tá? O fato também, né, como diz isso veio de uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, né, diz que
O triste é que na época que a gente menos consegue se defender é a época que a gente mais passa estresse e sofre, né? Que é quando é criança. Então essas feridas, né, essas dificuldades que a gente passou quando criança, elas ficam tão enraizadas, tão profundamente, que elas não são perceptíveis, né, hoje, de uma forma clara. Tá? Precisa de métodos para perceber essa criança e lidar com ela, esse lado, né, criança emocional, como o autor chama, né? Então essa criança emocional é esse nosso lado que cresceu ferido quando não podia se defender, e isso foi enraizado lá no fundo do baú do inconsciente. Tá? E está lá ainda. E volta e meia, especialmente nas relações, né, diz o nosso autor aqui, essa criança, esse nosso lado, criança emocional, né, salta à tona e nós não percebemos. Tá? Porque justamente é muito inconsciente, é muito enraizado. Tá? Então tem muitas propostas para lidar com isso e o autor aqui está apresentando uma nesse livro. Tá? Então hoje vamos... lembrando que o livro tem muitos capítulos, então a gente vai abordar apenas alguns aqui. Tá? Encorajando vocês também, motivando vocês aí para acessarem também esse texto, né? Buscarem ele e o estudarem, tá? Esses são livros, eu diria que não é apenas para leitura, tá? São livros para estudo diário quase, do dia a dia, para você ler e reler e ler e reler, tá? Um texto que é assim também, que eu já comentei, foi a gente já fez em Leituras e Reflexões, acho que foi parte em dezembro, parte em janeiro, foi A Virtude da Raiva, tá? São livros assim para ter regularmente leitura, um pouco por dia, tá? Porque assim vai aquelas memórias feridas vão se sendo preenchidas, né, de algo mais acolhedor, né, que é o que os autores propõem. Tá? Então hoje nós vamos ler parte de um capítulo que é o estado mental da criança emocional. Na verdade é o primeiro capítulo para a gente começar, depois eu vou pegar alguns mais aleatórios aí, porque eles têm alguns... Ô Eduardo! Depois eles têm mais alguns tópicos específicos, daí eu vou pegar alguns tópicos aí para a gente conversar. Tá? Então vamos lá, o autor começa assim. Tá? Vamos nos dedicar agora à criança emocional. Imagine uma criança entrando na sua casa e perguntando se você pode sair para brincar. Você tem coisas importantes a fazer e não vai perder tempo com ela. Então a criança começa a fazer birra. Você tenta explicar que poderá brincar amanhã, mas não hoje. Hoje não dá. Mas amanhã não quer dizer nada para uma criança, que bate o pé no chão e diz: não, eu quero agora. E começa a chorar e a espernear. A gente pensa, nossa, né, que criança, meu Deus, né, não sabe esperar até amanhã. Né? Mas olha como continua aqui. Né? Existe algo dentro de nós que é exatamente como essa criança. Um espaço que não sabe o que é amanhã, que não gosta de esperar, que não quer ser desapontada, que não pode adiar a gratificação e o prazer porque não acredita em depois, que não encontra espaço em si mesma para sentir dor e desconforto. As pessoas podem se comportar um pouco diferentemente uma das outras, mas a experiência mais profunda desse espaço é muito semelhante para todas. Ou seja, todos nós manifestamos de algum modo essa criança emocional no nosso dia a dia, especialmente nos relacionamentos, tá? Que é a proposta do autor, lidar com os relacionamentos, tá? Com o amor nos relacionamentos, nas relações interpessoais. Tá? Agora você já começa a perceber por que é o título, né? Não é um jogo de criança. Né? Não é um jogo de criança, porque é a criança emocional que faz as conversas e as parcerias ali nas relações. Tá? E engloba aqui todo tipo de relação. Tá? Relações interpessoais. Tem duas pessoas convivendo mais perto, seja em casa, seja um relacionamento romântico, seja trabalho, é uma relação. Tá? E quem comanda, em geral, a criança emocional da gente. Tá?
de várias formas, como ele comenta aqui, né? Não quer ser desapontado, não quer ser frustrado, né? Quer gratificação, quer ser reconhecido. Tudo isso aí é parte da criança emocional. Então esse espaço, né, é o que chamamos de espaço interior da criança emocional, né? Ou criança ferida, que ele usa em vários momentos. Tá? Nesse nível de consciência, não temos nenhuma habilidade para estar no momento, para estar presentes e assim assimilar a experiência. Pelo contrário, ficamos amedrontados, desconfiados, inseguros. E esse medo nos torna impulsivos, reativos e tensos. Nesse estado mental da criança emocional, não percebemos que existem outras coisas. Nós nos identificamos totalmente com essa criança emocional e nem imaginamos que ela não é o que somos. Tá? Isso é uma frase bem típica também que vem do Osho, né? Uma ideia que vem desse mundo do Osho, onde Krishnananda desenvolveu esse trabalho também. Né? Que uma coisa que daí eu coloco assim, né? Que o grande problema, a grande questão é a identificação com as coisas. O Osho fala muito, né, e vários outros, tanto no yoga também usa muito essa palavra, né, identificação. Não se identifique com as coisas. Isso vem com o treino. Tá? Como diz, falar é muito fácil, não se identificar, mas o treino isso começa a acontecer mais fácil um pouco. Tá? Comparar-se é normal, a gente faz o tempo todo e é necessário fazer. Tá? Eu comparo coisas, eu comparo o meu estado com o estado de outra pessoa, como inspiração para onde eu quero chegar. Tá? Eu comparo o meu estado com o estado de uma outra pessoa para ver o quanto eu já cresci. Tá? Eu comparo outros profissionais para saber qual eu vou escolher que é melhor. Tá? A comparação faz parte da vida. Tá? Então eu me comparo com alguém que já cresceu mais num certo caminho, que me inspire. Tá? O problema é quando eu me identifico com a história dessa outra pessoa e eu quero que a minha história seja igual a ela. Isso é um problema de identificação. Tá? Então o problema é assim, nós temos esse lado criança emocional, que ele vem à tona de uma forma inconsciente, e nós não temos ainda espaço e tempo suficiente, silêncio suficiente para perceber isso. Tá? Então a nossa identificação é uma identificação também inconsciente. Tá? E só para complementar, hoje fala muito também que não se identifique, né? E outro problema é a competição. Tá? Então assim, quando eu vejo alguém, comparo, ela tem mais que eu, mais conhecimento que eu, mais saúde que eu, né? Vamos usar um exemplo, né? A pessoa tem muito mais saúde que eu física, né? Isso é uma comparação. Eu olho para alguém e digo, ela tem mais saúde que eu. Tá? O problema é quando começa a competir com ela, querer ficar melhor que ela, mais que ela. Então gera uma competição, gera uma identificação também. Tá? Começa a pensar em comparação para inspiração. Tá? O que me inspira nessa outra pessoa que domina algo mais que eu. Tá? Não quero derrubar ela, eu quero crescer também. Né? Não igual a ela, porque é a identificação. Tá? Então, continuando. São as feridas abertas na infância que fazem as pessoas sentirem tanto medo, tanta vergonha e tanta desconfiança. Tá? O sentimento de inadequação também, várias coisas. Tá? Nós desenvolvemos uma identidade baseada nessa criança emocional. Nossas qualidades não são a nossa natureza, mas nos foram introjetadas por condicionamentos e experiências sobre os quais não tivemos nenhum controle. Tá? E realmente não tivemos nenhum controle sobre isso, porque quando aconteceu isso, né, nós éramos às vezes tão crianças, tão bebês ainda, que não tinha controle. Tá? E por que acontece isso? Né? E também não tinha ninguém que entendesse isso, conhecesse isso, para nos dar a proteção necessária para o machucado. Tá? Então essa que é a questão. Tá? Houve um ferimento, houve um sentimento de, uma sensação aí de, talvez de morte, de abandono, de frustração, e não tinha ninguém ali que soubesse lidar com isso. Muito provavelmente isso foi isso que aconteceu. Tá? E mesmo depois que a gente cresça, né, e conhece isso, quantos de nós se dedicam tempo suficiente, conhecimento, né, em buscar o conhecimento para aprender a cuidar desse lado emocional, né, machucado que vem à tona? Tá? Bem pouco. Tá? O que a gente faz em geral é ficar
falando para os outros se curar, né? Porque o outro está ruim, porque o outro está ruim, fica falando, fica importunando os outros, tá? Fica incomodando, em vez de cuidar do próprio lado, tá? Isso era uma coisa que eu lembro em algum lugar que o Osho falava muito, tá? Se cada pessoa cuidasse das suas próprias feridas de si mesmo, buscasse ajuda para cuidar de si mesmo, né? Desenvolvesse o silêncio nisso, a meditação nisso, tudo ia se resolver muito rápido. Todas as relações iam se resolver muito rápido. Todos os problemas interpessoais de trabalho iam se resolver muito rápido. Tá? No fundo, todos os problemas são relações. Tá? Eu tenho problema no trabalho. É algum tipo de relação que provavelmente está com algum problema. Tá? Então, hoje falava muito nisso. Cuide do seu próprio nariz. Tá? Deixa o outro cuidar do nariz dele. Aí vai se resolver rápido. O problema é que, o famoso, né, nós queremos remover o cisco no olho da outra pessoa, tendo um nosso completamente preenchido de coisa. Então a gente não está enxergando direito, mas quer guiar a outra pessoa no caminho correto. Tá? Continuando aqui. Se não entendermos ou não tomarmos distâncias de medos, necessidades e comportamentos dessa criança emocional, nossa vida será muito sofrida e ela será responsável pela maioria dos nossos problemas, principalmente os de relacionamento. Em minhas explorações pessoais, ao penetrar nesse estado emocional infantil, descobri dois aspectos. Um que está evidente, são os comportamentos que conduzem nossa vida quando estamos tomados pela criança emocional. Ou seja, são eles reação e controle, expectativas e direitos, concessões, dependências e pensamentos mágicos. Né? Quem nunca teve um pensamento mágico, né? Pensamento ilusório, né? De que agora tudo vai dar certo, tudo vai ser às mil maravilhas como eu desejo, né? Isso é um pensamento mágico. Né? Lembrando, é muito, muito fácil reconhecer isso numa outra pessoa. Tá? Muito, muito difícil reconhecer isso em si mesmo. Por isso que cada pessoa deveria buscar ajuda para si mesmo. Tá? Com outras pessoas que possam ajudar a lidar com isso, que já caminharam melhor com isso. Tá? Que se eu no meu lado criança emocional vou tentar ajudar uma outra pessoa no lado criança emocional dela, são duas crianças tentando viver um mundo de adultos. Né? Imagina o que vai acontecer. São as 5 faces com as quais o outro depara quando nos encontra e nos conhece. Por detrás desse comportamento, em nível mais profundo, estão os sentimentos produzidos pelo estado mental da criança emocional. São eles medo e choque, vergonha e insegurança, carência e vazio, mágoa, desconfiança e raiva. Tá? No decorrer do livro, ele vai abordar todas essas questões que ele mencionou agora. Tá? Várias aí, reação, controle, expectativas e direito, né? São comportamentos, né? Quando nós estamos tomados pela criança emocional acontecem reação, controle, expectativa, direito, concessões, dependências e pensamentos mágicos. Tá? Ele vai abordar também, né, os sentimentos profundos desse estado da criança emocional, que é medo e choque, vergonha, insegurança, carência, vazio, mágoa, desconfiança e raiva. Tá? Quem nunca sentiu isso e quem não sente isso, pelo menos em algum momento no dia, e meio que perde o controle com essas coisas, tá? É isso. Ou seja, tem um lado nosso ainda, né? E é emocional porque ele vem de um lado primitivo ainda, tá? Ele vem lá de um cérebro do lado mais reptiliano, do lado límbico ali, que a gente não tem ainda muito controle para lidar com isso, a menos que treine esse observar, tá? Falaremos brevemente desses 5 comportamentos e sentimentos que serão mais detalhados nos capítulos subsequentes, ou seja, ele vai pegar isso aqui e detalhar tudo lá para frente. Tá? No estado mental infantil, ou seja, da criança emocional, reagimos automaticamente aos acontecimentos da vida. Nossas reações são pautadas pelo medo de que, se não reagirmos... Nossas reações são pautadas pelo medo de que, se não reagirmos, algo ruim vai nos acontecer, ou pelo menos de jamais conseguir o que queremos. Tá? Então, pautadas medo. Medo é uma das primeiras sensações aí que existem no desenvolvimento psicoemocional. Tá?
Um dia eu preciso trazer isso aí também para vocês nas quartas-feiras. Tá? Reagimos a estímulos automaticamente, sem nenhuma consciência do que está acontecendo e por quê. Tá? O espaço de tempo entre o estímulo e a reação é infinitesimal. Reagimos de maneira tão instantânea e tão automática porque achamos ser uma questão de vida ou morte, sempre. Tá? Então isso é uma coisa muito enraizada. Tá? Aquela pessoa que diz, não, as minhas ações eu sempre sei por que estou fazendo, não sei o que, é mentira, não sabe. Tá? Ou pelo menos 99% das vezes não sabe, para dizer nunca. Tá? Mas pense assim nessa questão, assim, o quão automático e infinitesimal é o tempo de reação nosso a alguma coisa. Tá? Bem simples. Né? Pega alguma coisa, né? Coloca na boca para você provar o sabor. É muito rápido. Se for uma coisa muito ruim, você fazer cara feia e tirar fora, cuspir. É muito rápido. Tá? Quando você cheira uma coisa que é agradável, é muito rápido você... sabe? Ou que é um cheiro muito ruim, é muito rápido, infinitesimal, você afastar rápido, é quase inconsciente. Tá? Praticamente é inconsciente essa reação. Tá? Você só consegue deixar ela consciente com treino, um pouco melhor, eu diria. Tá? Então, essa criança emocional acontece da mesma forma que a reação causada pelos nossos sentidos. Tá? É muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Tá? Um dia eu trago essas etapas de ação e reação, entre o estímulo e a ação, tá? As etapas que existem. Basicamente são 5, 6 etapas que existem ali, que acontecem assim muito rápido. Tá? Nós reagimos porque nos sentimos ameaçados. Reagimos para satisfazer as nossas necessidades. Reagimos quando não nos sentimos seguros, amados e nem apreciados. Quando duas pessoas se aproximam do mesmo estado mental da criança emocional, uma vê a outra como alguém que vai satisfazer as suas necessidades ou que poderá magoá-la de alguma maneira. Tá? Então essas são, a gente pode pensar aqui que são, num primeiro momento, né, na criança emocional, como é que a gente sabe, né? Se eu acho que alguém vai cumprir com as minhas necessidades. Tá? Se alguém vai satisfazer as minhas necessidades, isso é um estado da criança emocional. Tá? Ou eu achar que a outra pessoa vai, por causa de alguma ação minha, me magoar, né? Me machucar, me ferir de algum modo. Também é um estado da criança emocional. Esses dois, assim, a princípio, a gente pode pensar que são básicos. Tá? E normalmente a gente tem, olha, né, começa a puxar aí na memória, ou deixa a memória vir à tona. Quantas vezes no dia a gente não passa por isso, né? A gente achar que alguém vai fazer alguma coisa pra gente, só porque vai satisfazer a gente. Tá? Ou porque a gente achou que a pessoa ia fazer uma coisa e ela não fez. Né? Então eu estou achando que a outra pessoa vai cumprir com todas as minhas exigências, me satisfazer. Tá? Ou achar que a outra pessoa vai me ferir o tempo todo. Tá? Isso também é uma criança emocional que foi muito machucada, provavelmente, e ela acha que todas as coisas vão magoá-la e machucá-la. Tá? Dois lados básicos aí que nós temos. Em consequência, né, uma criança tenta controlar a outra compulsivamente de todas as maneiras. Então o que se seguirá a partir disso são conflitos, expectativas frustradas, comunicação truncada, jogos de poder e muito sofrimento. Tá? Quer ver o lugar onde acontece muito, muito isso? Tá? Olha reality shows por aí, tá? Para você ver, quem gosta de ver. Tá? Basicamente são crianças fingindo que são adultos, né? E é isso. Tá? A gente critica muitas vezes quando olha os reality shows, olha só o comportamento, não sei o que, né? Mas a gente tem o mesmo no dia a dia. Então, né, começar a olhar mais, como diz o Osho lá, né, olha mais para as suas próprias feridas e tenta lidar com elas, busca ajuda para elas, do que ficar olhando e cutucando a dos outros. Tá? A criança emocional que está dentro de nós também tem expectativas em relação aos outros e em relação à vida. Ela espera que suas necessidades sejam satisfeitas e que o desconforto e o medo desapareçam. É natural que uma criança se sinta assim, porque diante de tanta insegurança e abandono, quem não se sentiria? Tá? A observação que eu coloquei aqui é,
se você nem quiser usar o termo criança, né, criança emocional, criança ferida, tá, para falar desse comportamento, né, nem precisa, tá? Porque esse é um funcionamento esperado né, comportamento esperado pela própria evolução do ser humano, tá? Desde a época lá dos nossos antepassados, muitos antepassados lá atrás, época pré-histórica, digamos assim, tá? O que é natural, né? O que me dá prazer, eu quero ficar perto, o que me dá desconforto, eu quero que fique longe de mim, tá? Esse é um comportamento natural, isso acontece, tá? Mas, tá? Tem um mas bem grande aqui mesmo, tá? Isso é uma coisa natural pela evolução, mas não necessariamente é o saudável para nós hoje, principalmente para as nossas relações pessoais, tá? Então precisa ser atualizado isso. E essa atualização, tá, que não é tão simples, tá? Se fosse simples, né, todo mundo lia o negócio, a partir de amanhã eu estou fazendo, mas não é, tá? Essa atualização precisa de esforço, precisa às vezes de ajuda, tá? É esforço, tá? Esforço de entendimento, de buscar ajuda, de conhecer, de ler, de pesquisar, né? Eu esqueci quem, mas tinha uma profissional que eu conheci ano retrasado, tá? Em uns treinamentos online que eu estava fazendo, ela deu uma palestra. E ela dizia assim, enquanto eu não tinha condições de buscar terapia para me ajudar nas dificuldades, eu escrevia, mas eu escrevia muito. Tá? Depois que eu tive condições de buscar terapia, eu busquei terapia, mas continuei escrevendo. Tá? Então, é uma forma de você colocar para fora o que está sentindo. Tá? Pois é um esforço que você faz. Tá? Então, é necessário esse esforço para atualizar essa naturalidade de eu quero o que me dá prazer e eu quero afastar o que me dá desconforto. Tá? Pois esse funcionamento normal, né, ele vem de muitas e muitas gerações se repetindo, então ele está muito enraizado, por isso que necessita muito esforço. Tá? Algum mês aí eu vou trazer mais sobre a neurociência desse funcionamento aí do cérebro, tá? E algumas sugestões que existem para a gente descondicionar isso. Tá? Só que lembre também, né, o processo de descondicionar uma coisa que vem de evolução, tá? É uma coisa que demora, não é uma vez que você faça, tá? Então essa coisa de eu vou fazer uma vez, vou fazer 2 vezes, vou fazer 5 vezes, nossa, fui 15 vezes na terapia e não resolveu, né? Isso é um pensamento fantasioso, um pensamento ilusório, de que eu achar que uma vez vai resolver, tá? Às vezes é quase uma vida inteira para você ir resolvendo, para você ir melhorando, mas é o esforço contínuo que você vai percebendo. Tá? É dia após dia, mês após mês, né? Passo após passo que você vai vendo melhora. Tá? O famoso, eu não vou conseguir resolver tudo tomando uma pílula, um comprimido. Tá? É também natural que, estando com medo e no estado da criança emocional, pautado pela vergonha, façamos muitas concessões. Tá? A vergonha e o medo nos obrigam a fazer concessões, porque temos pavor de que alguém pense que perdemos a força e a confiança em nós mesmos. E passamos por isso, então, a confiar menos ainda no que pensamos e sentimos, e muito menos ainda na nossa intuição. Em suma, passamos a não viver para nós mesmos, mas sim viver para os outros. Tá? E nesse passo também viver para os outros é quando a gente começa a apontar os outros, né? Aponta o defeito nos outros, olha para os outros, vive nos outros, tá? E esquece de parar e olhar, né, a sua própria condição, tá? Que provavelmente é pior do que a do outro. Tá? Em geral, essas dependências são crônicas. Tá? Se soubéssemos o quanto essa criança emocional vive apavorada dentro de nós, talvez tivéssemos muito mais compaixão por nossas próprias dependências. Principalmente porque todos as têm. Tá? Eu diria que tem gente que disfarça melhor, esconde melhor, né, essas dependências e deficiências e medos e vergonhas e sofrimentos do que outras. Tá? Mas todas elas têm. Algumas caminharam mais já tempo
né, nesse caminho de buscar uma terapia, buscar uma ajuda para entender esse lado, tá? Então consegue lidar melhor com ele, mas ele existe, tá? Uma coisa que a gente pode trazer também quando a gente falar nessas etapas aí da função cerebral, a função da memória é muito importante, tá? Então conhecer o funcionamento da memória, como é que a memória funciona, mesmo que em forma simples, tá? É uma das coisas extremamente importantes para você entender por que algumas coisas funcionam que a gente faz. Tá? Por fim, nesse estado mental infantil, esperamos encontrar uma pessoa que consiga magicamente afastar todo o sofrimento. Queremos nos ver livres da solidão, do medo e da dor. Tentamos modificar os amigos, modificar os amantes, para fazer deles o que queremos que sejam, ou nos voltamos para outra pessoa na esperança de que desta vez ela corresponda às nossas expectativas. Tá? Em ambos os casos, vamos nos sentir sozinhos quando nos desapontarem. Por quê? Porque vão nos desapontar. Tá? Pelas nossas próprias expectativas. Tá? Essa frase é bem importante agora. A nossa criança emocional não vê as coisas como elas são, porque sempre está idealizando. Tá? Então a nossa criança emocional não vê as coisas como elas são, porque está sempre idealizando. Tá? Aí eu me lembro lá do primeiro leituras e reflexões que eu fiz, que foi sobre um texto do Vipassana. Tá? Lembro muito de um retiro de Vipassana, que foi um retiro de silêncio, de 10 dias que acontece. Tá? Tem vários locais do Brasil, os retiros mais originais do professor Goenka. Tá? Vipassana, eles dizem, significa, é uma técnica de meditação, cujo objetivo é ver as coisas como elas são. Tá? E o complemento que os professores davam e não como gostaríamos que fossem. Então a prática do Vipassana serve para ver as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Basicamente é a prática do silêncio. A prática do silêncio correto nos faz ver as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Tá? E a pergunta que eu faço, deixo que o que te faz não conseguir silenciar e observar o que há em si mesmo? Tá? O meio mais rápido para você identificar o teu estado emocional hoje, tá, que eu conheço, senta, tá, qualquer posição sentada, não se mexe e fica em silêncio. Tá? Vê quanto tempo você consegue ficar confortável assim. Tá? Em pouquíssimos minutos você vai saber como está o teu estado emocional. Tá? Porque imagina que em poucos minutos, tá? Então esse é um estado, né, onde você está sentado, não preciso me mexer para me acomodar. Tá? Quando a gente se mexe muito é para tirar o desconforto. Tá? Então quanto anda meu desconforto? Para eu saber, não me mexo. Tá? E fico em silêncio. Tá? Observando, escutando as coisas que estão à volta, observando o que há dentro de mim. Tá? Imagina que em poucos minutos, tá? 3, 5 minutos, 10, quanto você consegue ficar? Tá? Para muitas pessoas isso é praticamente insuportável. Tá? Então a questão é o quão insuportável é você estar simplesmente sentado com você mesmo sem fazer nada. Tá? Se é tão insuportável você fazer isso com você mesmo, os outros vão achar insuportável estar com você também. Essa que é a questão. Tá? E você vai ficar incomodando os outros para que eles se moldem para que não seja insuportável para você. Tá? Mas é a sua própria presença que é insuportável. Tá? Por isso que a gente, né, que fica arrumando um monte de coisas até para fazer, né? Nossa, né? Preciso trabalhar um monte, não tenho tempo para pausar. Né? Por quê? Provavelmente porque é insuportável estar com você mesmo. Tá? Isso se espalha pela vida em várias compensações. Tá? Daí a gente quer ainda que os outros fiquem perto da gente, né? Mas eles se afastam. Por quê? Porque fica com você mesmo para ver o quão suportável é ficar com você, confortável é ficar com você. Tá?
Conforme os dias passam, fica mais agradável ficar na própria presença. Isso é um treino também, tá? Mesmo em dias desconfortáveis de ficar na própria presença, a gente consegue passar com o tempo. Tá? Consegue ficar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos. Tá? É um tempo bom. E assim vai. Tá? A criança emocional precisa que as pessoas e a vida sejam de certa maneira, a criança emocional precisa que as pessoas e a vida sejam de certa maneira para sentir-se segura e reordenar seu mundo interior. Ela imagina que tudo é ou será como ela quer. Ela põe algumas pessoas num pedestal. Ela vive de esperanças e vive de ilusões. É fácil reconhecer os comportamentos da nossa criança emocional. Para expor os sentimentos que existem além, nós nos aprofundaremos um pouco mais no decorrer do livro. Tá? Esses sentimentos possuem raízes profundas na mente e são gerados por experiências anteriores das quais muitas vezes nem nos lembramos mais. Tá? Por isso que eu digo, é muito, muito, muito antigas essas feridas. Tá? No yoga a gente diz que são samskaras, são impressões muito profundas. Tá? Além disso, por estar ferido, o estado infantil não nos permite ser livres nem espontâneos, mas sim envergonhados, desvalorizados, inferiorizados, tristes, raivosos, desconfiados e etc. O que você quiser acrescentar nessa mesma linha aí. Tá? Não somos autossuficientes, pelo contrário, sentimos-nos vazios e desesperadamente necessitados de alguém que nos complete. Tá? Aí o autor continua aqui. Lembra que o autor, o Krishnananda, desenvolveu esse trabalho quando ele estava em contato, né, com o Osho, tá? Que foi um mestre espiritual para ele. Tá? Então ele diz aqui, nesses 20 anos em que estou ao lado de meu mestre espiritual, que eu já falei no caso o Osho, tá? Então ele passou mais de 20 anos perto do Osho. Tá? Sua mensagem mais importante continua sendo observar. A meditação, ele diz, é o único remédio possível. É o tratamento para tudo o que aflige. Tá? Meditação mais rápida, mais poderosa, sente-se em silêncio e observe o que está acontecendo. Só isso. Se isso for muito insuportável, é porque a sua própria presença está insuportável. Então, como você quer que uma outra pessoa suporte você, se nem você mesmo consegue? Essa é uma excelente pergunta e um teste e um treinamento para que seja feito. Tá? O estado infantil não tem a menor consciência de si mesmo. É mecânico, automático e habitual. Mas quando começamos a silenciar e observar e a entender um pouco mais esse estado, nossa capacidade de compreensão se amplia. E à medida que ela se amplia, a consciência amadurece. Conhecer esse estado infantil, aproximar-se dele, não é muito diferente de tratar com uma criança que entra na sala exigindo atenção. Nós não a reprimimos, nem pedimos a ela que saia. E eu complemento, nem pedimos a ela que seja nada diferente. Tá? Nós apenas a observamos sem nenhum tipo de julgamento, oferecendo apenas amor e apenas atenção. Tá? Então, ficamos com isso para essa quarta-feira. Tá? Essa foi a introdução no livro, apresentando um pouquinho mais essa criança emocional e apresentando uma das grandes propostas aqui, que é silenciar e observar essa criança, esses estados. Tá? Isso pode ser feito, né, na minha experiência, você pode retirar um momento do dia específico para isso. Tá? O dia às vezes... Né, o dia às vezes passa simplesmente, né? Mas retire um dia de manhã, um dia de noite, para você sentir aquilo que foi o dia, ou sentir como você está na expectativa pelo dia. Tá? São 2 momentos importantes. Tá? Sentar em silêncio e observar pela manhã, porque nós temos expectativas para com o dia. Tá? Então sentir essas expectativas, que isso é uma criança emocional. Tá? E à noite para sentir como foi o dia. Como que nós passamos o dia, o que eu estou sentindo com o dia, tá? Para que essa criança vá dormir de uma forma mais
mais recebendo atenção, né, amor e carinho. Sem reprimendas, sem pedir que seja nada diferente, apenas a observação dessa criança que entra na sala exigindo atenção. Tá? Como eu disse, por hoje é isso. Tá? Espero que tenha sido interessante o tema, tá? Motivante também, seja, né, que motive vocês a pesquisar mais sobre o assunto. Tá? E continuamos então na próxima quarta-feira com mais algum tema dentro desse livro aí, Amor Não é Jogo de Crianças. Bom, tenham uma boa noite e nos vemos em breve.